Salve, salve, abençoados! Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre a falácia do marqueteiro multitarefa, né? Nesse vídeo eu vou explicar um pouco da adoção de tecnologia pelo profissional de marketing, o quão isso é efetivamente vital, porém a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque tem muita espuma, tem muita sujeira nesse jogo que a gente não necessariamente tem que jogar. Então, se você ainda não conhece, eu sou o Temo Mori, estou aqui nesse canal fazendo conteúdo para profissionais de marketing a respeito de marketing, para quem quer aprender mais a respeito de marketing. Então, se você gosta disso, já assina, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, faz todas as coisas um bom canal de YouTube exige. Eu estou tranquilamente pedindo para você, para a gente poder aí ter mais uma conexão, ter mais um ponto de contato e você indo, dando feedback, comentando, tendo qualquer dúvida, comenta aqui para a gente seguir. Então vamos lá, sem mais demoras, eu vou falar hoje sobre essa falácia, né? Sobre a aula de hoje é sobre esta ilusão, né, do status, da adoção de artificial dentro do foco estratégico, né? Por que será que você acha que existe uma enxurrada de conteúdo sobre IA que está vendendo uma régua impossível do profissional de marketing efetivamente acompanhar? Né? O que acontece, né? A pergunta que não quer que você faça em voz alta, né? A consciência que muita gente não quer que você tome é que você normalmente, todo profissional de marketing, quando ele começa ali a atuar, ele precisa de muito fundamento. A gente recomenda muito que todo profissional de marketing entenda do fundamento. Inclusive, nesse canal, a gente fala muito sobre fundamento de marketing. Tem bastante conteúdo, cursos inteiros aí sobre artigos de marketing, livros de marketing. Então, assim, é fundamental para o profissional de marketing ele ter conhecimento técnico e profundo e embasado de marketing, porque a academia, né, a parte técnica, ela não muda ao longo dos anos, apesar da tecnologia ir sim mudando. Então, assim, a pergunta, né, o ponto que eles não querem é que a gente sempre fica nessa dúvida aqui, né? Porque a gente sempre passa a semana, vai estudando fundamento, só que quando você abre o teu feed, você vê pessoas automatizando tudo, né? Fazendo o super agente de IA autônomo, programando sem código e fazendo 1 milhão de reuniões sem esforço nenhum através do LinkedIn, consegue automatizar através do cloud a criação de qualquer coisa. Você sabe bem como é que está o teu feed, como que você está tendo que suportar isso. E aí é inevitável vir esse sentimento de que você está ficando para trás, né? É um sentimento de que, cara, o mercado está andando mais rápido do que eu consigo acompanhar e eu tô me prejudicando com isso porque eu tô sendo um profissional de marketing que está ficando obsoleto, né? Só que o que eu venho falar é que assim, esse sentimento de ficar para trás, tá ficando para trás, ele não é necessariamente um sinal de atraso, ele é uma fórmula, né? E essa fórmula ela tem dono. É proposital você trabalhar com isso. A vantagem de você trabalhar com marketing é que provavelmente você já conhece essa estratégia. Só que a gente cai na nossa própria estratégia, né? Então é importante a gente trazer esse nível de consciência para quando a gente está estudando marketing, para quando a gente está falando a respeito de marketing e principalmente quando a gente está implementando estratégias de marketing para os nossos clientes. Não dá para a gente só seguir o mercado, só seguir uma manada, porque se a gente só seguir uma manada, a gente sabe o risco que a gente está correndo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque vai querer vender essa noção de que você está ficando para trás. Só que calma, não necessariamente é isso que está acontecendo. O que acontece? Hoje tem uma régua impossível do profissional moderno ele ser seguido, porque já existe um ofício original do profissional de marketing, que é entender basicamente, né, assim, super ultra resumido em pouquíssimas palavras para caber num tempo aqui de um vídeo do YouTube. Primeiro você precisa entender o cliente, você precisa construir a marca, o posicionamento desse cliente, você precisa fazer um cálculo de retorno, você precisa ter um alinhamento com o comercial, você precisa entender do produto, você precisa entender do público-alvo, você precisa entender do preço, você precisa entender de como comunicar isso, você precisa entender qual a região que você vai, quais são os canais.
inclusive todas aquelas frentes que tem tanto lá no Business Model Generation como no Value Proposition Design. 2 livros importantíssimos para todo profissional de marketing para entender um pouco mais de negócio, porque marketing não é só comunicação, marketing é muito mais do que isso. E tem vídeo aqui no canal a respeito desses 2 livros, inclusive tem uma série de vídeos que eu gravei um tempão atrás. Mas qual que é o grande problema? Que a gente já tem uma régua de conhecimento de marketing que a gente precisa atuar e precisa saber. O que está aparecendo agora está vindo para o profissional de marketing uma obrigação silenciosa da gente ter conhecimento em tecnologia também. A gente precisa, para ser um bom profissional, dominar a inteligência artificial, criar automações, escrever prompts extremamente complexos, operar ferramentas no code, criar o nosso próprio micro SaaS para poder lucrar mais, para poder atender melhor o cliente, enxergar a oportunidade. Então, assim, a mensagem que o mercado acaba é que só, e aí com muitas aspas, né? Só saber marketing não basta mais. Tem uma certa verdade nisso, mas essa certa verdade ela não cabe só para o profissional de marketing. Esta certa verdade cabe para todos os profissionais. Quando toda nova tecnologia que vem, a gente precisa ter uma adoção dessa nova tecnologia, porque ela vai se impactar a nossa forma de trabalhar. Mas isso é para todo mundo. Alguns profissionais acabam tendo acesso a essa tecnologia de forma mais antecipada, como normalmente é o caso dos profissionais de marketing, e aí a gente tem a vantagem de aprender isso antes. Mas não necessariamente a gente tem a obrigatoriedade de seguir o que todo mundo está falando. Não a obrigatoriedade de correr atrás de tudo, desse mundo de conteúdo que está sendo criado sobre IA. É insano, é humanamente impossível a gente conseguir aplicar tudo. Este conhecimento de tecnologia em grandes empresas, ela é do time de tecnologia. O profissional de marketing precisa saber de IA, lógico que precisa, a inteligência artificial já é o novo pacote Office, a gente precisa entender. Mas calma, a gente não precisa sair correndo e entrar nessa roda do rato, nessa roda do hamster, para ficar correndo atrás de conteúdo, atrás de conteúdo, atrás de conteúdo e deixar de fazer o que a gente é pago para fazer, que é essa régua aqui. Se a gente automatizar tudo para isso aqui, aí sim não vai precisar da gente nesse lado. Então, assim, a gente precisa focar no que é o nosso ofício e ir sim pegando alguns pedaços que faz sentido. Já estou dando baita spoiler do que eu vou falar mais para frente, mas enfim, essa é a ideia, né? Assim, essa régua onde a gente tem que olhar o todo, tanto o marketing, ela é impossível, ela não é viável para quem é profissional de marketing, porque vai ter a sua especificidade, vai ter a sua demanda, cada um vai ter mais facilidade no que faz sentido. Eu vou dar mais para frente um framework, todo marqueteiro adora um framework, para a gente entender para caminhos que a gente pode seguir. O que acontece é que essa fábula, e aí eu quero entrar numa parte um pouco mais teórica, é que essa régua, na verdade, ela não está vendendo só eficiência, ela está vendendo prioritariamente status. É uma fábula esse processo de conteúdo que estão vendendo para a gente hoje, sabe? Essa promessa de que se você aprender a ferramenta de IA, você vai deixar de ser um mero marqueteiro para virar um super profissional onisciente, você vai ficar raro e valioso. Isso é uma fórmula muito conhecida do nosso mercado, é uma fórmula muito divulgada e é uma fórmula que ela tem um embasamento científico para funcionar, para criar esse sentimento de que a gente está ficando para trás, essa ânsia de que a gente está ficando para trás e obrigar a gente a comprar coisas que a gente não precisa para melhorar partes do nosso trabalho, que não necessariamente precisam ser melhoradas agora. Pode até ser que seja real, preciso fazer outras coisas, mas não é isso, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque na realidade, metade da galera que faz esse barulho, que faz isso, ele realmente usa tecnologia a seu favor, realmente usa ali processos de prospecção automatizados, usa a IA para a criação de um monte de coisa, edição de vídeo, tem de tudo, tem de tudo. Só que a grande maioria, né, uma outra metade aqui, não a grande maioria, aí é percepção minha, tá? Supostamente,
existe um outro pedaço do mercado que está vendendo essa ansiedade de você nunca ser suficiente, porque embala como uma oportunidade para vender alguma coisa. Seja ganha. A gente está vivendo na economia da atenção. Seja uma atenção para você ficar mais retido no canal do YouTube dessa pessoa, seja mais retenção para você assinar a newsletter dela, seja para você pegar outros conteúdos. Enfim, existem inúmeros motivos da gente embalar e trabalhar esse processo. Existe uma teoria, né? Uma técnica, não sei bem, que é a da obsolescência programada. Que a gente tem, quando veio a tecnologia, né? Isso ficou muito claro, mas o micro-ondas, todo mundo fala, antigamente durava muito mais do que as coisas de hoje, porque existe essa obsolescência programada que é para você manter o consumo, né? Não faz sentido você pegar um carro hoje que dure 60 anos, né? Você precisa trocar, uma economia precisa girar, né? Tudo muito na base do capital girando. Então existe esse processo de obsolescência programada. E a tecnologia facilita muito isso. Né? Você vê celular, depois de um determinado tempo de uso do celular, ele simplesmente para de atualizar. E aí, ao parar de atualizar, você tem que trocar o seu celular. Então, essa obsolescência programada já é uma técnica conhecida. E agora o que está acontecendo, que na verdade já acontece, mas é a gente sentir que nós profissionais estamos ficando obsoletos. Né? E aí começa a trabalhar num outro sentido de que você está ficando para trás, gera essa ansiedade, e quem normalmente gera ansiedade é que tem a resolutiva, que tem a solução para o seu problema, e aí consegue te ajudar. Eu não vou encerrar esse vídeo aqui, vou gravar numa segunda parte. Eu vou falar um pouco aí, entrar um pouco mais nessa parte da curva de adoção de tecnologia, mas eu vou deixar para o segundo momento para a gente poder discutir com mais profundidade. Eu estou com uma meta aí de deixar os vídeos sempre por volta dos 13 minutos. Então, se você está se sentindo ansioso, se você está achando que você não é suficiente, se você está achando que você precisa estudar muito mais do que você está estudando, você precisa correr atrás, você está numa corrida, numa esteira, onde a esteira está sempre mais rápida que você, calma, você não está sozinho. Todos nós estamos nesse mesmo barco, mas existem formas da gente se proteger. Porque, na verdade, não é todo mundo que está precisando disso tudo que você está com esta ânsia de aprender. Tá? Mas isso a gente vai falar na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, solta no comentário aí para a gente ir trocando mais ideia. E aí, espero que você continue na próxima aula também.